Teremos Internacional e Remo, e eu tô aqui para aquele povo que tá mais descrente, né? Aquele povo que acredita fielmente que o Remo vai ser rebaixado. Mas eu acho que não é bem assim, né? A gente analisar por outro ângulo, eu acho que tem times piores que o Remo, e eu acho que o caminho do Remo não é tão ruim quanto parece. A gente vai falar disso nesse vídeo, vamos fazer uma pequena projeção do que pode ser a rodada para o Remo, essa rodada que vai enfrentar o Internacional. Mas antes disso, pessoal, se inscreve aqui no canal, dá essa força, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha com seu amigo azulino que não está acreditando muito nessa remontada do Clube do Remo. Pois é, vamos falar do jogo daqui a 4 dias, né, que o Remo vai enfrentar o Internacional. Internacional que vem mal das pernas, tá, pessoal? O Internacional que vem de confrontos onde perdeu para o Atlético Paranaense, empatou contra o Flamengo. Aqui temos uma vitória contra o Corinthians, mas é a Copa do Brasil, e temos também uma derrota contra o Corinthians, que é a Copa do Brasil. Temos 3 jogos aqui que não foram Copa do Brasil, né, foram Campeonato Brasileiro, onde o Internacional não venceu. Já o Clube do Remo aqui tem uma vitória contra o Vitória. Antes disso, o Clube do Remo teve lá antes da Copa contra o São Paulo também uma vitória, né, muito importante no Mangueirão, e empatou sua última partida dentro de casa contra o Atlético Mineiro. O que eu quero salientar com tudo isso, pessoal, levando a tabela do campeonato, o Remo ele tem os mesmos 22 pontos que Vasco, Santos. O Internacional tem um ponto a mais que o Clube do Remo, ou seja, o Clube do Remo, dependendo de resultados, ou mesmo se vencer o Internacional, vai ultrapassá-lo. E o Mirassol não vencendo, que o Mirassol joga na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Flamengo, que é um postulante ao título, é um time chato de se enfrentar. É bem provável que o Mirassol também perca o seu jogo. Então, torna-se crucial, né, o Remo enfrentar o Internacional e vencê-lo, mesmo no Beira-Rio. Porque eu acho que isso pode acontecer. O Internacional não vem jogando partidas consistentes, não vem jogando partidas onde passa confiança ao seu torcedor. Então, eu não vejo que é impossível bater o Internacional no Gigante da Beira-Rio. Pelo contrário, acho totalmente possível. O Remo já fez partidas muito interessantes fora de casa contra o Bahia, fora de casa contra o Botafogo, fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então, o Remo já fez partidas muito interessantes contra essas equipes. Principalmente, apesar da derrota, mas o Remo perdeu muitas chances contra o Flamengo no Maracanã. Quem lembra do jogo, o Remo no começo do jogo perde bastante oportunidades. O Flamengo se viu em apuros. Eu acho que se o Remo tivesse um centroavante à altura, conseguia furar a equipe do Flamengo ali pelo menos por 2 gols antes de levar o primeiro. Então, não foi um jogo totalmente ruim. Apesar da derrota, o time do Flamengo ele é muito efetivo. São jogadores que são muito perigosos. Então, a bola chega, realmente vai acontecer. Mas eu não vi que o Remo jogou totalmente mal. Eu acho que sobressaiu a técnica, sobressaiu o poder financeiro e de jogadores ali que fazem a diferença no Flamengo. Isso daí sobressaiu sobre o time do Remo. Não é a mesma coisa que jogar contra o Internacional. Eu vejo sim um cenário aqui positivo para o Clube do Remo sair dessa zona de rebaixamento. E assim, pessoal, o Vasco vai enfrentar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro o Santos. Aqui é confronto direto. Isso interessa muito o Clube do Remo. Um empate aqui seria muito bom para que o Remo conseguisse vencer o Inter e sair da zona de rebaixamento. O caminho do Remo também não é tão fácil, não é tão simples. O Remo tem 2 jogos fora de casa. O Remo pega o Internacional no Gigante da Beira-Rio e vai enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. O Fluminense que pode ir eliminado, né, contra o Clube do Remo da Libertadores da América, a gente não sabe, mas
a gente também não tem essa noção. Mas é um jogo perigoso, é um jogo onde realmente o elenco do Fluminense é mais forte, o Fluminense vive uma fase melhor que o Clube do Remo, então eu acho que vencer o Inter na Gigante do Beira-Rio, eu acho mais possível, lutar e, sobreviver contra o Fluminense ou quem sabe buscar uma vitória, sei lá, se fechando muito bem, jogando, fazendo o jogo perfeito, buscando uma bola, quem sabe sair com a vitória contra o Fluminense, isso pode acontecer pessoal, é futebol. Mas o Remo volta para enfrentar o Coritiba dentro de casa, onde é totalmente possível também uma vitória. Então, eu vejo como um cenário positivo para o Remo sair da zona de rebaixamento. O Remo realmente só depende de si, pessoal. Só depende de si porque a tabela também está ajudando. Vai ter ali o Mirassol enfrentando o Flamengo, vai ter o Santos enfrentando o Vasco. Então, eu acho totalmente possível que o Remo saia com a vitória contra o Internacional e também sobreviva contra o Fluminense na próxima rodada. Então eu acho que está se desenhando aí um cenário positivo para o Clube do Remo. A gente tem visto, né, o o Clube do Remo, sobreviver contra esses times, buscar a vitória contra esses times, jogar muito bem, principalmente fora de casa, né, contra adversários mais fortes. E depois do Coritiba tem o Flamengo, né, o Flamengo dentro de Belém, onde também eu espero uma boa partida do Clube do Remo. O Remo vem em uma certa evolução, apesar das escolhas erradas do técnico, mas também já provou que o Remo só está nessa situação de estar perto de escapar de uma zona de rebaixamento por conta da reação que teve com o Léo Condé. Então a gente espera muito do Clube do Remo. A gente espera que o Remo consiga essa vitória contra o Internacional, que é de principal fator para que o Remo possa escapar da zona de rebaixamento. Pessoal, uma análise rápida aqui, só jogando com as possibilidades, só debatendo um pouco a tabela de enfrentamentos e classificação do Clube do Remo. Eu acho que essa rodada ela é crucial, essa rodada o Remo tem que vencer, não pode pensar em outro resultado e nada melhor do que um time que está também lutando contra o rebaixamento, que é um jogo de 6 pontos, é como se fosse um mata-mata. Então eu vejo que o Remo pode sair com a vitória contra o Internacional. Mas eu quero saber o que é que você acha, torcedor. Já coloque aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e vai lá, compartilha com seu amigo torcedor no WhatsApp, joga lá no Instagram, joga no Telegram, joga no Facebook, coloque esse vídeo se você gostou para o seu amigo azulino, espalha cada vez mais o canal que te traz notícias dos nossos times do Pará e de todo o Brasil. Pois é, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo.